Olá pessoal, aqui é do Gabaritando Provas. Vamos aqui para mais uma resolução de questões, aqui começando da questão 26 do Enem 2014. Então, aqui nós podemos observar nesse mapa que é a região metropolitana de Belo Horizonte. Então, vamos analisar a imagem. Aqui podemos ver que está tratando um processo de um fluxo de pessoas, e aqui tem meio mesmo que um saldo de deslocamento entre essas pessoas. Aqui nós podemos ver que essas setinhas têm algumas entrando em Belo Horizonte e outras saindo. Então, com isso, vamos ver o comando da questão, o que ela quer que a gente saiba aqui. O fluxo migratório está associado ao processo de fuga de áreas degradadas. Aqui não trata de uma fuga, né? Fuga seria se as pessoas estivessem saindo dessas cidades e indo para Belo Horizonte. Mas como tem algumas setinhas que estão apontando para fora, significa que elas vão e voltam. Então não se trata de uma fuga. Portanto, está incorreta a letra A. Inversão da hierarquia urbana não é um processo de inversão da hierarquia, está acontecendo ao contrário, porque uma inversão seria eles deixando as cidades, e eles não estão deixando nem Belo Horizonte nem as cidades do lado, eles só estão indo para a cidade para trabalhar, talvez, e voltando. Então, não é isso que a questão quer que você saiba. Portanto, letra B está incorreta. Letra C. Busca por amenidades ambientais. Bom, aqui está mais sobre um fluxo de pessoa, alguma coisa assim. Então, não tem nada no mapa que você possa ver que esteja relacionado com o meio ambiente. Então, está errada a letra C. D. Conurbação entre municípios contíguos. Sim, municípios juntos. Contíguos é municípios juntos. Sim, é exatamente o que está acontecendo aqui. Belo Horizonte, uma grande cidade, se expandiu tanto que chegou aqui nos limites com outros municípios. O nome disso é conurbação. E é isso que está ocorrendo aqui. Portanto, está correta a letra D. Letra E. Desconcentração dos investimentos produtivos. Não podemos considerar, porque aqui nota-se no mapa que está havendo uma concentração de movimentos produtivos. Então, por isso, está errada a letra E. Vamos lá para a questão 27. A urbanização brasileira, no início da segunda metade do século XX, promoveu uma radical alteração nas cidades. Ruas foram alargadas, túneis e viadutos foram construídos. O bonde foi a primeira vítima fatal. O destino do sistema ferroviário não foi muito diferente. O transporte coletivo saiu definitivamente dos trilhos. A relação entre transportes e a urbanização é explicada no texto pela. Bom, vamos tentar analisar esse texto com calma agora que nós vimos o comando da questão. Então, se trata da urbanização brasileira no início da segunda metade do século XX. Bom, sobre urbanização brasileira na segunda metade do século XX, podemos deduzir que foi 1950 e poucos ali. E isso dá para nós relacionarmos com o período de governo de JK. Então, vamos analisar um pouquinho aqui com uma certa, uma certa ideia aqui, vamos tirar uma conclusão sobre isso. Então, a relação entre transportes e a urbanização é explicada no texto pela retirada dos investimentos estatais aplicados em transporte de massa. Não dá para se confirmar que houve uma retirada dos investimentos, mas sim que foi investido algo em alguma coisa aqui. Então, não podemos considerar a letra A como correta. Portanto, a letra A está incorreta. Letra B. Demanda por transporte individual ocasionada pela expansão da mancha urbana. Bom, a expansão da população urbana
não tem muito a ver com o transporte individual, mas sim com o transporte coletivo que essas pessoas iriam precisar devido ao processo de urbanização e para evitar trânsitos. Então, a letra B também não podemos considerar. Letra C, presença hegemônica, que se trata de uma hegemonia, uma presença soberana do transporte alternativo localizado nas periferias da cidade. Bom, o texto não trata nada sobre uma hegemonia, uma soberania do transporte alternativo, então não podemos considerar a letra C. Letra D. A aglomeração do transporte metropolitano impedindo a construção do transporte metroviário. Bom, aqui não tem nada falando sobre estar impedindo o transporte metroviário. Aqui fala que transporte coletivo saiu definitivamente dos trilhos. Então, tipo, fez uma analogia que estavam sendo construídos rodovias, alguma coisa assim. Não dá para fazer alguma associação com o transporte metroviário. Então, podemos desconsiderar a letra D. Letra E. Predominância do transporte rodoviário, que é o que estamos falando aqui desde o início da questão, associada à penetração das multinacionais automobilísticas. Exatamente isso que transforma a letra E correta. Essas multinacionais vieram com o governo de JK, então podemos deduzir que a letra E está correta. Vamos para a questão 28. A Comissão Nacional da Verdade, CNV, reuniu representantes de comissões estaduais e de várias instituições para apresentar um balanço dos trabalhos feitos e assinar termos de cooperação com 4 organizações. O coordenador da CNV estima que até o momento a comissão examinou por baixo cerca de 30 milhões de páginas de documentos e fez centenas de entrevistas. A notícia descreve uma iniciativa do Estado que resultou da ação de diversos movimentos sociais no Brasil diante de eventos ocorridos, olha aqui, entre 1964 e 1988. O objetivo dessa iniciativa era, preste atenção aqui nessa data, essa data aqui se refere ao período da ditadura militar no Brasil. Então, essa Comissão Nacional da Verdade, ela ia meio que alguns pontos contra a ditadura, não exatamente declarada assim contra a ditadura, porque devido à censura não poderia fazer isso no período ditatorial, mas dá a entender que essa comissão aqui, ela tem alguns pontos contra a ditadura. Então vamos analisar as alternativas. O objetivo dela era anular a anistia concedida aos chefes militares. Não dá para deduzir isso sobre a CNV. Então, eu acho que não faz muito sentido a letra A aqui, porque falta muita referência com o que nós temos aqui no texto. Letra B. Rever as condenações judiciais aos presos políticos. A ditadura militar brasileira foi uma das poucas, talvez a única, que não teve condenação aos presos, aos militares que participaram desse período. Então, não faz sentido a letra B, ela está incorreta, não podemos considerá-la. Letra C. Perdoar os crimes atribuídos aos militantes esquerdistas. Não faz muito sentido tratar os militantes esquerdistas como criminosos. Então, não dá para se confirmar isso que eles eram criminosos. Eles apenas estavam tentando, de alguma forma, defender os seus pontos que eram contrários aos pontos da ditadura, que eles eram contra a censura, contra algumas coisas que estavam presentes no momento da ditadura. Então, não podemos considerar essa questão de perdoar crimes na letra C. Então, não faz sentido a letra C. Letra D. Comprovar o apoio da sociedade aos golpistas anticomunistas? Também não, aí está fazendo uma condenação assim contra a ditadura. Não dá para deduzir que a Comissão Nacional da Verdade, a CNV, estava a favor da ditadura assim. Então, também não podemos considerar a letra D.
Letra E. Esclarecer as circunstâncias de violações aos direitos humanos. Sim, nós podemos deduzir só pelo nome Comissão Nacional da Verdade, CNV, que é isso que eles estão querendo trazer aqui para nós, esclarecer as circunstâncias de violações aos direitos humanos. Questão 28, letra E, correta? Vamos para a questão 29. Vamos pegar aqui o comando da questão para nós termos uma compreensão melhor. No contexto da Revolução Científica do século XVII, assumir a posição de Galileu significava defender a... Bom, vamos tirar um pontinho aqui. A Revolução Científica, ela criticava a filosofia escolástica do período medieval, ou seja, ela criticava a filosofia, sim, da igreja medieval. Então, vamos ler o texto para dar mais uma frisada em nossa compreensão do que se trata o comando da questão. A filosofia encontra-se escrita neste grande livro que continuamente se abre perante nossos olhos, isto é, o universo, que não se pode compreender antes de entender a língua e conhecer os caracteres com os quais está escrito. Ele está escrito em língua matemática. Os caracteres são triângulos, circunferências e outras figuras geométricas, sem cujos meios é impossível entender a humanidade as palavras. Sem eles, vagamos perdidos dentro de um obscuro labirinto. Então vamos analisar aqui as alternativas. Isso significava defender a continuidade do vínculo entre ciência e fé dominante na Idade Média. A Revolução Científica servia para criticar a igreja e a filosofia escolástica. Então, não podemos considerar a letra A de maneira alguma. Letra B. Necessidade do estudo linguístico ser acompanhado do exame matemático? Não, ele até traz no texto algumas coisas sobre a língua e matemática, mas não é exatamente isso que Galileu defendia na Revolução Científica. Então, também não podemos considerar a letra B. Letra C. Oposição da nova física quantitativa aos pressupostos da filosofia escolástica. É exatamente isso que se tratou a Revolução Científica e a posição de Galileu. Portanto, está correta a letra C. Letra D. Importância da independência da investigação científica pretendida pela Igreja. Isso não faz sentido. A Igreja, ela não pretendia uma independência da investigação científica. Ela meio que barrava os conhecimentos científicos, tanto que no período medieval a ciência ficou por muito tempo meio que estagnada por conta da Igreja barrá-la. Por isso surgiu a Revolução Científica, então não podemos considerar a letra D. Letra E. Inadequação da matemática para elaborar uma explicação racional da natureza. Não faz sentido, não é o que a Revolução Científica traz, e também o próprio texto fala da matemática como uma coisa necessária, uma coisa essencial para a compreensão do mundo. Então, não faz sentido, a letra E está incorreta. Vamos para a questão 30. Vamos ler aqui o comando. A orientação adotada por esse parecer fundamenta uma política pública e associa o princípio da inclusão social a... Vamos analisar o texto. Parecer CNE-CP número 3, 2004, que instituiu as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana. Então, aqui está falando sobre a identidade, alguma coisa identitária dos povos originários brasileiros, os africanos, os negros, algo relacionado a isso. Vamos dar mais uma frisada no restante do texto. Procura-se oferecer uma resposta, entre outras, na área da educação à demanda da população afrodescendente, no sentido de políticas de ações afirmativas. Propõe a divulgação e a produção de conhecimentos, a formação de atitudes, posturas que eduquem cidadãos orgulhosos de seu pertencimento étnico-racial, descendentes de africanos, povos indígenas, descendentes de europeus, de asiáticos, para interagirem na construção de uma nação democrática em que todos igualmente tenham seus direitos garantidos.
Então, isso daí trata num princípio da inclusão da. Vamos ver aqui. Letra A. Práticas de valorização identitária. É exatamente isso que está tratando a questão aqui que foi abordada. Então, logo de cara já podemos saber que é a letra A. Vamos ver as outras para dar mais uma frisada. Medidas de compensação econômica, não está falando nada de economia aqui no texto, então não podemos considerar a letra B. Letra C. Dispositivos de liberdade de expressão também não faz muito sentido, é mais uma questão étnica ali, de cultura, ideologia, não uma questão de liberdade de expressão. Então, não podemos considerar a letra C. Letra D. Estratégias de qualificação profissional. Não está falando muito disso no texto, sobre qualificação, isso e aquilo. Está falando mais de uma questão de direitos, de igualdade entre os povos, assim, entre os povos afrodescendentes. Então, não está correta a letra D. Letra E. Instrumentos de modernização jurídica. Não, está falando mais de uma coisa assim de garantir os direitos afrodescendentes e não de modernizar o sistema jurídico quanto a isso, mas sim de ter uma compreensão, um entendimento com as questões dos afrodescendentes. Portanto, está errada a letra E, gabarito letra A, e eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.